Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Provérbios 8, verso 8. Você tem coragem de dizer isso? Todas as minhas palavras são justas, cabem direitinho, não são nem largas, nem apertadas demais, são justas, são apropriadas. Não deveria ser esta a nossa oração? Senhor, faça das minhas palavras justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Cuidado com as palavras. Que cuidado nós devemos ter, não? E aqui este verso vem nos alertando. É a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. É essa palavra que deve motivar a nossa vida, nos incentivar. Há histórias na Bíblia. Algumas histórias podem não fazer tanto sentido, mas dentro de um contexto, elas apresentam o grande conflito entre o mal e o bem. E é por causa deste mal que entrou no coração, ou que houve a permissão de ser desenvolvido no coração de um anjo de luz, e depois aqui na terra, pelos nossos primeiros pais, por causa desta visão, deste pecado, é que todos nós precisamos buscar ao Senhor para termos palavras justas, não ofensivas, palavras que diminuem os outros, mas palavras que ergam as pessoas, que mostrem e apontem caminhos, o caminho. Não é? É muito lindo o texto bíblico. Neste programa nós vamos estudar, ou vamos dar uma passada, claro, não dá para fazer um estudo profundo, no capítulo 19 de Juízes. Sabe qual o título que muita gente dá para este capítulo? O esgoto das Escrituras. Porque aqui vai acontecer um negócio surreal. Vai acontecer alguma coisa super baixa. É o nível que as pessoas estavam vivendo. Tendo em mente sempre o que a gente está falando. Já falou aí nos programas anteriores, a partir do 17. Do 17 ao 21, eram capítulos que antecediam os juízes de Israel, que deram um rumo, vamos dizer assim, para o povo. E a expressão que se usa é: não havia rei naquela época, cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que desejava. Então, quando não há rei, não é, em nosso coração, nós também agimos assim. Vamos colocar o rei dos reis para dirigir a nossa vida. Esse é o grande objetivo. Mas o capítulo 19 é um capítulo bem triste, mostra uma sociedade muito baixa e é parecida com a nossa. Parecida com a nossa, vamos ver. Um abraço para você que está com a gente na TV, às 6 da manhã, depois às 3 na repetição, da manhã também. A você que está conosco no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, o nosso canal. Se você ainda não está inscrita, vá lá no seu computador, celular, procure então o canal Reavivados por Sua Palavra NT. Se NT no final é porque está ligado e é oficial aqui da Rede Novo Tempo. Aí você vai ter toda a Bíblia já gravada pelo pastor Fávero, uma boa parte. Eu já gravei uma vez inteira e estamos voltando a gravar de novo. Você tem lá todos os capítulos menores, né? 15 minutos, até alguns na época da pandemia de 10 minutos, mas estamos passando todos para esse novo jeito de meia hora, né? Que você já está acostumada também. Nós gostamos muito da missão dos Anjos da Esperança. Eles nos sustentam com suas ofertas e propiciam a gente pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Não é beleza? Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também, ligue para este número que aparece aqui na tela. Você vai ter todas as suas perguntas respondidas. E por causa dos Anjos da Esperança, estamos oferecendo gratuitamente essa revista, um outro número telefônico. Eles vão aparecendo aí durante a programação. 8 mulheres marcadas pela fé. Lindas histórias para homens, para mulheres, para jovens, para adultos, para jovens especialmente, como encarar certas situações da vida e ser marcados pela fé. Muito bom, vale a pena. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta então, o esgoto das Escrituras, infelizmente. Espero você.
Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. É bom ter você com a gente, estudando um capítulo da Bíblia todos os dias. Estamos terminando aí praticamente o livro de Juízes. Temos mais aí 19, 20, 21, terminamos, vamos para o lindo livro de Ruth. Daqui a 3 dias, ou 4 dias, né, estaremos no livro de Ruth, uma linda história de 4 capítulos. Depois entramos no primeiro livro de Samuel, que na realidade é um livro só. Primeiro e segundo era um livro só, foi dividido acho que mais por questões didáticas, Reis também da mesma forma, primeiro e segundo Reis. Mas é um livro espetacular, contando a história do povo de Israel, da transição dos juízes até Saul, até a morte de Saul. Aí entra Davi. E aí é o segundo livro de Samuel. Aí temos aí um caminho lindo para percorrer e depois os reis de Israel. Um livro bastante difícil, não é? Considerando 1 e 2, um livro difícil, conta as mazelas do povo, as escolhas do rei. Tudo num contexto do grande conflito, como eu mencionei no primeiro bloco. Então vamos lá, esse capítulo é pesado, é chamado o esgoto das Escrituras. Porque aqui tem um senso de maldade muito claro e é a primeira vez que acontece alguma coisa aqui. A Bíblia fala de naqueles dias, verso 1, em que não havia rei em Israel, de novo, né? Cada um fazia o que queria, cada caminho, cada um escolhia, comparando aos dias em que ele foi escrito. Não havia reis de Israel naquela altura. Nos dias que este livro foi escrito, também não havia mais juízes, já havia reis, né? Não sei exatamente quem era o rei aqui. Bom, naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, um outro levita. Vimos a história de Jonatas, que é o levita que foi pago lá por Mica e depois foi pago pela tribo de Dan, né? Foi ontem, para poder fazer uma casa de deuses e os seus filhos também. Um sistema sacerdotal que foi feito aí na parte norte depois, quando houve a divisão. Bom, esse homem se casou com uma concubina, ou tinha uma concubina. Peregrinando longe da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Bom, seguramente ele não deve ter tratado bem esta mulher. Bom, Deus nunca aprovou essa questão de ter mais de uma mulher. Nunca aprovou. Alguns começaram a fazer isso dentro do povo de Israel porque a esposa não lhes dava filhos. Então eles buscavam uma outra mulher. No caso de Abraão foi a escrava, a serva da sua esposa. E deu uma confusão do mundo até hoje, né? Os filhos desta egípcia se tornaram no povo árabe, né? E essa confusão entre árabes e judeus profunda, que nós não temos nem ideia, nós não vivemos isso. Não, temos outros preconceitos aqui, mas esses preconceitos são muito sérios, são muito agravantes. Mas aqui diz que, porém, ela, aborrecendo-se dele, porque ele não devia tratá-la bem. É horrível, né? Quando num casamento que se propõe, nos dias de hoje, naqueles dias havia lá os seus processos, mas no dia de hoje é uma parceria, não existe... Eu mando em você, você faz o que eu quero. Isso é uma parceria. Há uma palavra final que Deus disse que a mulher é submissa a um homem que ama, assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Quer dizer, isso é um amor extraordinário. Não é qualquer homem e qualquer sentimento. É esse sentimento lindo de Jesus de dar a vida. Esse tipo de amor é que o marido tem que ter para com a mulher. É esse tipo de amor. Há uma submissão, porque não vão fazer um jogral para responder alguma coisa. Alguém está ali para poder ser o porta-voz, em algum momento, em outro momento o outro pode ser, não há problema nenhum, mas hoje nós temos essa visão de igualdade muito séria, sem prejudicar o dizer bíblico. O homem ama sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o caminho. Bom, você percebe que tudo seria diferente se esse amor fosse aplicado entre o casal. Não só do homem para com a mulher, mas da mulher para com o homem também. Há características muito fortes, diferentes em cada um. E a gente tem que respeitar
os nossos limites e os limites da outra pessoa também. A gente não pode querer que a outra pessoa seja igual a mim, tenha as mesmas ideias que eu tenho. Primeiro, porque você não suportaria viver com alguém igual a você. Não dá para suportar. Por isso as pessoas são diferentes. E viva a diferença. E aqui a Bíblia diz assim, ela aborreceu-se dele e o deixou. Isso não era comum, hein? Tornou para a casa do seu pai. O homem não era muito bom, e sacerdote. Lá em Belém de Judá. E lá esteve uns 4 meses. Mas aí o seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai, este, quando o viu, saiu alegre para recebê-lo. Pronto, já resolveu um assunto aqui da minha filha. Ele vai voltar com ela. Falar-lhe ao coração. Isso quer dizer que, dá para entender também que ele não falava muito ao coração dela, né? Ele a aborrecia com seus gostos insensatos, com a sua maneira dissimulada, alguma coisa nesse sentido. E aqui acontece o seguinte, o sacerdote ele não podia estar assim, fazendo esse tipo de viagem, demorando muito, e o homem, o pai desta concubina, que não aparece o seu nome aqui, mas ele o prendeu por 3 dias. Comeram, se alegraram e beberam. Aqui no verso 4 diz isso. E o casal se alojou ali. Aí, no 4º dia de madrugada, ele se levantou para partir e o sogro disse assim, não vai, vamos comer mais um pouco de pão, vamos beber, depois você parte. Assentaram-se, comer, beber e tal e coisa. 5º dia, mesma coisa, fiquem aqui. O dia foi passando, ele não vou ficar. De repente ele se levanta à tarde, o homem não quis passar, verso 10, ali à noite, mas levantou-se, partiu e foi até perto de Jerusalém, Jebus, que é Jerusalém, não quis dormir ali, foi para mais um pedaço, porque até então Jerusalém não fazia parte do povo de Israel, os israelitas não moravam ali. Mas então aqui você pode ver assim uma tremenda de uma hospitalidade em Belém. O pai recebeu festa, mas ele tinha que ir embora com a sua esposa, a concubina. O homem não ficou, e agora houve a hospitalidade aqui em Belém, a hospitalidade agora em Gibeá. Eles foram até Gibeá, que era a terra dentro das tribos de Israel. Não é? Os benjamitas moravam ali. Então vamos numa terra em que haja pessoas da nossa comunidade. Não vamos ficar em Jebus, vamos dormir em outro lugar. E eles ficaram ali. Era muito comum as pessoas forasteiras, como não havia hotéis, ficarem nas casas das pessoas. E ele possuía tudo. Eles estavam os 2 jumentos, estavam os seus servos, a sua mulher. E ele percebeu que ninguém os convidava para casa. E vamos ficar na praça. E ficaram na praça. Voltando um senhor velho, um homem velho, pelo caminho, porque não houve quem os recolhesse, o verso 15 fala isso, né, para pernoitarem. Eis que ao anoitecer, verso 16, vinha do seu trabalho do campo um homem velho, era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Mas esse homem, que nem benjamita era, ele diz assim, para onde vais? De onde vens? Ele viu as pessoas na praça, nós estamos vindo de Belém, estamos para longe lá da montanha de Efraim e tal. Mas então, vocês estão aqui na praça, não é bom ficar na praça. Vamos lá para casa. Mas eu tenho que comer, eu completo. Eu tenho pasto lá e os animais também foram e tal. Agora que vem uma situação maluca. Esse senhor velho dentro de casa, você vai lembrar da história de Ló, de Sodoma. Esse homem dentro de casa recebe homens filhos de Beliel, diz aqui no verso 22. Isso quer dizer da pior estirpe possível, mas eles eram israelitas, hein? Eram israelitas. A tribo de Benjamim. E eles começaram a gritar, cercar a cidade,
bateram à porta da casa e falaram para o velho, traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. Lembra de Sodoma? Lembra de Sodoma? Quando aqueles seres angelicais estavam na casa de Ló? Aí o Senhor saiu da casa e disse assim, não, esse é meu hóspede. Tinha muito esse negócio de proteger o hóspede. Fiquem com a minha filha e com a concubina dele. E o povo disse, não, queremos o homem. Percebam a perversão daquele povo. A visão sexual daquele povo. Queremos abusar dele, não delas. Estavam num nível assim de prostituição elevadíssimo, né? Elevadíssimo negativo, no caso negativo. Bom, ele tentou defender, não teve conversa. Porém, aqueles homens não quiseram, verso 25. Aí ele pegou, e a palavra aqui pode ser traduzida também como forçou, a concubina do levita e a entregou para eles. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite. Você pode imaginar estupros em sequência, toda a noite. Como é que aquele levita pôde dormir em paz? Porque a Bíblia diz que ele dormiu. Ele dormiu. E quando acordaram pela manhã, ao romper o dia, vindo a mulher, até procurar a mulher, passaram a noite toda, dormiram. Que sentimento de um homem que foi buscar a esposa. Ele não deveria permitir que a sua esposa fosse levada para esse sacrifício. Ela foi encontrada na porta, ela jazia na porta, verso 27. E aqui nos diz que as mãos estavam no limiar da porta. Sabe o que significa? Elas estavam estendidas para o marido, para ser salva pelo marido. E ele estava dormindo. Bom, aí ele foi lá, falou com ela e ela disse, não responde. Então o homem pôs ela no jumento, verso 28, e foi para sua casa. Chegando na casa, pegou um cutelo e pegou a concubina que estava morta e a despedaçou em 12 partes. É a primeira vez que isso aparece na Bíblia. É um esgoto tremendo aqui. Imaginem só. E ele enviou cada pedaço para uma tribo de Israel. Cada pedaço. Cada um que a isso presenciava dizia assim, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Aí termina o capítulo seguinte vai dar sequência, o capítulo 20 vai dar sequência, mas você imagina uma coisa dessa. Tratava mal a esposa, foi buscá-la, falar o seu coração. Seu pai lhe deu todo o carinho lá em Belém. Vão embora, passam em Gibeá. O povo não responde bem, um só que nem era benjamita, os levou para casa. O povo da cidade foi tentar ter alguma coisa com o homem, eles não pediram a mulher, pediram o homem. A filha foi oferecida e a concubina também disse, não, queremos o homem. Então eles forçaram a mulher a sair. E ela foi abusada a noite inteira. Você já viu isso nos jornais, né? Já viu. Múltiplos estupros. Estupro não é uma coisa simples, não. Estupro é uma coisa terrível, horrorosa, horrenda, hedionda. Por isso que esse capítulo é chamado de o fosso, o esgoto, né, da Escritura. Amanhã a gente vai desdobrar essa história e o que aconteceu desta situação, que não foi legal de jeito nenhum. Ela provocou uma situação bastante ruim para o povo de Israel. Uma batalha contra os benjamitas que foi fatal. Teoricamente, 600 homens só sobraram. 600 homens. Os outros foram todos mortos. Você vai saber disso amanhã. Não perca de jeito nenhum. Vamos orar. Que a tua bênção, a tua graça estejam sobre nós, Pai. Que haja entre os casais, as famílias, um entendimento vindo do Senhor. Sabedoria vinda do teu coração. Que haja amor, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que um possa entender as diferenças do outro e usá-las para benefício da relação. Abençoe, Senhor, aqueles que sofrem hoje, pessoas abusadas em todos os sentidos.
que possamos ser uma voz para defendê-las, que possamos buscar ajudá-las assim que as conhecermos. Esteja conosco, dando-nos uma visão correta de sexo, de relacionamento. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, então, o programa segue e a gente se vê com o capítulo 20. Juízes 19 é um dos capítulos mais chocantes da Bíblia. Ele começa com uma declaração que mostra que tudo que viria pela frente se devia ao fato de uma sociedade sem liderança. Logo no primeiro verso lemos: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. O restante dos versos demonstram nos mais terríveis tons a consequência de uma nação sem liderança. A narrativa começa mostrando um problema no casamento de um levita com sua esposa. Ela, aborrecida, fugiu para a casa do seu pai. O marido arrependido foi atrás dela e, depois de 5 dias na casa do sogro, conseguiu convencê-la a voltar. Ao regressarem, eles chegaram à noite na cidade de Gibeá e, sem ter onde se hospedar, ficaram na praça da cidade até que um senhor os viu e ofereceu a eles hospedagem em sua casa. As cenas que se seguem são muito fortes e difíceis de serem descritas. A Bíblia diz que vários homens da cidade cercaram a casa na qual o casal estava hospedado e pediram ao proprietário que lhes desse o levita, pois queriam ter relações homossexuais com ele. Diante do terrível pedido, o proprietário da casa pediu para que eles não fizessem tão mal e, em uma contraproposta horrível, a filha virgem do dono da casa e a esposa do levita são oferecidas aos homens para saciar seus desejos carnais. O texto declara que a esposa do levita não resistiu aos abusos e pela manhã apareceu morta na porta da casa. A história continua ao relatar que o levita pegou o corpo sem vida de sua esposa e retornou para sua casa para protagonizar mais uma cena de terror. Revoltado com o que aconteceu, ele decidiu cortar o corpo de sua esposa em pedaços e enviar para cada uma das tribos de Israel para que todos soubessem da barbárie ocorrida. Ao final desta história de terror, o último verso do capítulo declara: Cada um que a isso presenciava aos outros dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Sabe, apesar de tantas cenas horrendas, este capítulo foi colocado na Bíblia apenas para nos mostrar até onde o ser humano é capaz de ir quando está longe de Deus. O povo de Israel estava sem rei, sendo que o primeiro rei que eles rejeitaram foi o próprio Deus ao escolherem Saul. Desta forma, este capítulo nos lembra que sem a religião, sem a Bíblia e sem Deus, não passamos de animais dispostos a nos autodestruir. Sem Deus, não existe base sólida para a ética e a moral. Ele é necessário para uma sociedade justa e feliz.